Fala galera do É Só Futebol, beleza? Bom galera, vocês podem ver, tô até com o manto aqui, né? Falar ontem do derby, Palmeiras e Corinthians. Enfim, deu a lógica, né galera? O Verdão ganhou mais uma vez, 2-1. Brincadeiras à parte, assim, de certa forma deu a lógica porque o Palmeiras é um time mais conciso, né? Um time que já tem o seu treinador aí, já vai para 1 ano e meio que o Abel tá no comando. Quase 2 anos aí de comando técnico no Palmeiras. Então, o Palmeiras tinha uma proposta, já tinha uma proposta de jogo, né? Uma estrutura ali. E só que o Palmeiras jogou totalmente diferente do que ele costuma jogar, né? Esses jogos grandes também, principalmente. O Palmeiras jogou em cima do Corinthians, o ritmo de jogo ofensivo muito grande, marcando alto, roubando bola no meio de campo toda hora. O Danilo e o Zé Rafael anularam as principais peças do Corinthians, né, que é o Renato Augusto e o Paulinho. O Paulinho praticamente não pegou no caroço. E o Palmeiras com muito volume ofensivo de jogo até o Danilo sofreu um pênalti, né? Dentro da área do Corinthians, o Gil. Na minha opinião, os dois, tanto o pênalti do Palmeiras quanto o do Corinthians foi pênalti. Eu marcaria os dois pênaltis. O Gil viu que ia perder na corrida, na minha opinião, pro Danilo, e ele foi no corpo, né? Ele foi colocar a mão no pescoço ali do Danilo para tentar impedir a passagem dele. Então, para mim, isso é obstrução dentro da área, pênalti. E eu marcaria esse pênalti com toda tranquilidade. O Corinthians não teve muita bola, então não conseguiu propor o jogo contra o Palmeiras, não conseguiu atacar tanto o Palmeiras, até pelo volume, né? Ofensivo do Palmeiras. O Palmeiras entendeu que nessa partida, pelos jogadores que o Corinthians tem, a melhor maneira de se defender era estando com a bola e agredindo o Corinthians, porque se o Renato Augusto pega a bola com liberdade, o Paulinho, o William e até mesmo o Roger Guedes pegasse essa bola com um pouco mais de tranquilidade para trabalhar, o Palmeiras ia ter dificuldades, porque o time do Corinthians ofensivamente é muito bom, como eu já disse outras vezes. Sofre muito defensivamente, igual eu falei, eu acho que o Corinthians precisa de uma proteção melhor ali na sua última linha de marcação. O Gil, ele é um zagueiro muito técnico, muito bom, mas é um zagueiro que já tem uma certa idade, então ele vai sofrer, né? Principalmente com esses atacantes que a gente tem no futebol brasileiro, que a maioria são muito rápidos e novos, né? Então o Gil ele vai sofrer. Então se for jogar com o Gil na zaga, vai ter que ter uma proteção maior na segunda linha ali na segunda linha de defesa ali para tentar minimizar essas infiltrações dos adversários. O Palmeiras continuou com o ritmo muito forte, mesmo depois do gol, né, que o Rafael Veiga fez de pênalti, que o Palmeiras costuma abaixar as linhas depois que ele abre o placar, né, mas continuou com o ritmo forte até o final do primeiro tempo. No segundo tempo voltou com a mesma intensidade. O Corinthians tentou sair mais um pouquinho também pro jogo no segundo tempo. Mas o Palmeiras perdeu muita chance, né, de gol, tanto no primeiro quanto no segundo tempo. E o Rony tem uma bola que o Rony consegue roubar do João Vitor e ele avança, o Rafael Veiga tá infiltrando, ele prefere chutar de fora da área e isola a bola. Então, assim, eu acho que o Palmeiras ele teve condições de fazer mais gols até no segundo tempo, mas foi muito displicente na hora de concluir as jogadas.
e quase pagou por isso, né? Porque no contra-ataque lá, uma bola vadia, que o Murilo, ao invés de afastar, né, tentar tirar da lateral, eu acho que ele se sentiu muito confiante na jogada e o Roger Guedes foi no corpo dele e ganhou no corpo dele. O Danilo é mais alto, é mais forte que o Roger Guedes. Então, pra mim, não pode acontecer um erro desse, que pra mim foi desatenção dele. Eu acho que ele não viu, ele acreditou muito no potencial físico dele e o Roger Guedes deu uma trombada e conseguiu tirar ele da jogada e ele foi acompanhando o Roger Guedes até dentro da área e executou um pênalti em cima do jogador do Corinthians. Né, que foi pênalti, na minha opinião, como eu já disse, os dois pênaltis aconteceram e o Roger Guedes concluiu muito bem, né? E empatou o jogo pro Corinthians. O Palmeiras continuou com o mesmo ritmo. O Palmeiras jogou praticamente 90 minutos na mesma maneira, agredindo, marcando alto e tendo o maior controle da posse de bola. Então, logo em seguida, o zagueiro do Corinthians, o defensor do Corinthians, faz uma falta, se eu não me engano foi o do Queiroz, fez uma falta, né? E o Scarpa cobrou na barreira que originou o escanteio do Palmeiras e mais uma vez no escanteio mostra a decência defensiva que o Corinthians tem, que o Rony, né, ganha de cabeça do Gil, cabeceia o Cássio. Eu acho que ele estava mal posicionado na jogada e ele estava muito dentro do gol, espalma e lá dentro da pequena área o Cássio espalma e o Danilo chega livre no rebote para concluir. Eu acho que o maior defeito da defesa do Corinthians nessa bola foi ter deixado o Rony cabecear, né? Que o Rony não é um jogador alto. Pelo contrário, ele é bem baixinho e ele ganhou de cabeça do Gil, que é muito mais alto que ele. Então, o tempo de bola do zagueiro do Corinthians não foi eficaz. O Rony conseguiu ganhar e resultou no gol do Danilo no rebote do Cássio, que falhou também, na minha opinião. Não na defesa em si, né? Porque não tinha muito o que ele fazer ali. O recurso era ele espalmar mesmo. Mas se ele tivesse melhor posicionado, ele poderia até ter encaixado. Uma bola que não foi. Foi uma bola com a força mediana. Não foi tão forte. Mais uma vez o Abel mostrou que ele tem muita variação de jogo. Ao contrário do que muitos dizem, que ele é retranqueiro, que ele joga defensivamente. Ontem ele mostrou que ele sabe colocar o seu time para jogar ofensivamente também, para agredir o adversário, e fez isso com, pode-se dizer que praticamente perfeição, né? De uma maneira quase perfeita. Ele conseguiu imprimir esse ritmo de jogo ontem na partida. Muita gente tem uma certa má vontade com o Abel esses dias, jornalistas com certo renome, principalmente dentro de São Paulo, criticaram a figura humana dele, né? Não a figura do treinador, a figura humana dele. Eu acho que é desnecessário esse tipo de avaliação, até porque o Jorge Jesus, quando ele dirigiu o Flamengo, ele tinha uma postura muito mais arrogante do que a do Abel. O Abel, todo o discurso dele, e ontem eu vi a entrevista coletiva dele, ele fala que ele não veio aqui para ensinar nada a ninguém, ele não inventou futebol, ele só tem uma maneira de jogar, que ele foca a eficiência, ele foca o resultado, né? Então, muitas vezes o Palmeiras não vai ter maior posse de bola, o Palmeiras não vai ter muitas triangulações, mas o Palmeiras vai ter um jogo efetivo, né? Que dependendo do adversário, o Palmeiras vai chegar com 2 ou 3 toques dentro da área do adversário para concluir gol, um cruzamento, igual ele falou, o que ele priva no jogo dele são finalizações, né? Conclusões das jogadas,
e cruzamentos, né? Que te dão chances diretas de abrir o placar. Então, galera, eu vou até estender um pouco aqui essa análise para esse ano é de Copa do Mundo, né? E depois da Copa o Tite já disse que não vai mais ficar na seleção. E eu creio que chegou o momento de um estrangeiro, né? Quando o Tite sair, assumir a seleção brasileira. Eu acho que o Abel ele sofreria muito mais críticas como treinador da seleção, se ele por acaso for, né? Porque o estilo de jogo dele não é o estilo que agrada, né? A maioria dos brasileiros que acham que tem que jogar pra cima, tudo tal. Ele não seria o meu primeiro nome. Eu apostaria no Guardiola, tentaria tirar o Guardiola do City, mas eu acho muito difícil. Então, dentre os treinadores, né, considerados medianos da Europa, eu ficaria com o Abel, né? Porque, cara, a gente tem brasileiros, técnicos brasileiros bons aqui no Brasil, a gente tem, mas eles estão muito abaixo dos medianos da Europa, né? Se você pegar para pensar que o Abel, antes dele ter treinado o Palmeiras, ele treinou o Braga de Portugal e o PAOK da Grécia, ele não tem um trabalho de grande expressão na Europa. Mas, para nível Brasil, o trabalho dele é acima da média, né? Assim como o do Jorge Jesus foi. Apesar de eu achar o trabalho do Abel melhor em questão de resultados, né? E como aqui a gente tem um pouco dessa dificuldade de aceitar esse estilo de jogo mais resultadista, eu acho que o Abel ele teria dificuldade no início, sim, mas eu acho que ele é a melhor solução já depois que o Tite sair da seleção brasileira. Até porque, galera, eu não sei vocês, mas assim, o futebol do Tite também não é um futebol que enche o futebol que é do Tite não, né? O futebol que a seleção do Tite imprime não é um futebol que me enche os olhos, né? O diferencial do time é o Neymar e faz o jogo, muitas vezes passa um pouco por ele. É um jogo que não prioriza o ataque, então quando o Neymar tá com a bola, né? Que o Neymar tá jogando, mas organizando o jogo ali na seleção, ele tem pouca companhia ali no ataque, né? São 2 ou 3 jogadores além dele dentro do campo de ataque. Então eu acho que com o Abel seria um pouco assim também, mas com a variação de jogo um pouco maior. E, cara, eu quero ganhar. Eu quero ganhar eu quero ver o Brasil ganhar uma Copa do Mundo de novo, né? Assim como eu não tinha visto o Palmeiras ganhar uma Libertadores, porque eu era muito pequeno, e foi muito prazeroso ver o Palmeiras ganhar 2 Libertadores seguidas após o Abel. Eu quero ver o Brasil campeão do mundo de novo. Sinceramente, eu vou torcer muito para a seleção nessa Copa do Mundo, mas não acredito que será agora, porque a gente não tem um padrão de jogo estabelecido e isso me entristece um pouco assim. Eu queria ver o Brasil campeão do mundo logo, né? A gente tá quase 15 anos aí sem ganhar uma Copa e eu não creio que vai ser dessa vez com o Tite, mas eu espero que a gente mude um pouco essa mentalidade de não aceitar um treinador estrangeiro e, e abra mais a mente nesse quesito, porque eu gosto de aprender. E, sinceramente, antes do Abel vir pro Palmeiras, eu ignorava um pouco a parte tática do jogo. E a gente vê que a parte tática ela é muito importante nesse momento. Bom, então é isso, galera, em relação ao jogo do Palmeiras. Eu acho que eu já falei tudo, não tem mais o que falar. Tinha essa observação para fazer em relação à seleção brasileira. Peço para que vocês continuem compartilhando. Comentem aí o que vocês acham do técnico brasileiro ou estrangeiro na seleção. Eu acho que é o momento da gente migrar para o estrangeiro. A gente tem muito para aprender com esses caras.
a metodologia de jogo deles, tanto defensivamente quanto ofensivamente. É muito interessante, porque eles priorizam muito a parte tática e física aliados com a técnica. Então eu acho que a gente tem muito a evoluir com esse intercâmbio, né, de treinadores aqui no cenário brasileiro. Beleza, galera? Compartilhem, comentem e vou ficando por aqui. Valeu!